Bem, torcedor fantástico, nesse vídeo você vai saber tudo o que rola no Peixe, principalmente na comissão técnica com o novo treinador Paulo Turra e o auxiliar interino Cláudio Miro. Agora veja a entrevista de Cláudio Miro após derrota do Santos para o Flamengo. Cláudio Miro agora responde porque ele manteve praticamente a mesma equipe que vinha jogando com Odair Hellmann para essa partida contra o Flamengo. A escolha foi de manter praticamente quase toda a equipe, Teve só a troca, o Gabriel para a direita e a entrada do Pires pelo lado esquerdo e saindo o João. Então foi para não desfigurar também o que a gente já vinha, a equipe vinha jogando já alguns jogos, então pouco tempo também para a gente treinar alguma coisa e fazer muitas mudanças, Então esse foi o motivo de manter a equipe que vinha já jogando com mais entrosamento ainda. Cláudio Miro é perguntado se, sendo ele o cara que mais conhece o elenco do Santos e que acompanhou todo o trabalho junto com o Odair Hellmann, se ele também está participando da definição do time e se existe algum planejamento para novas contratações e se ele também está participando nessa janela de transferência. Então, a gente participa de tudo. A gente faz parte da comissão fixa, mas as comissões que vieram passadas e agora com o Odair, a gente sempre participou de tudo. Então, sobre a questão de contratações, a gente vem acompanhando também algumas coisas, alguns atletas que interessam, mas aí a gente deixa agora por essa parte de contratação aí a cargo do Falcão, do novo treinador que está chegando, para resolver essa situação. Cláudio Miro agora responde a pergunta do repórter Felipe Camargo De Olho no Peixe da Rádio 03 FM. Falou que Turra chegou ontem pela manhã e conheceu a estrutura do Santos e perguntou também se deu tempo de Turra participar das atividades do time, assim como da decisão sobre quem joga, quem não joga contra o Flamengo. Então, a gente conversamos bastante, ele deixou a gente bem à vontade, para a gente decidir quem e da forma que ia jogar, Então, foi todas as decisões que a gente fez e as trocas, foi tudo minha decisão de fazer as trocas também, ele deixou bem à vontade, confiando no trabalho da gente. Então não teve ainda, apesar de a gente conversar, e o pouco tempo também que a gente conversou, no sábado quando ele chegou, depois já teve o treino, e ele me deixou bem à vontade para fazer as escolhas e da forma que tinha que jogar. A pergunta agora é de Ademir Quintino, da Rádio Energia. Começou a pergunta afirmando: como você, Cláudio Miro, que foi zagueiro volante e campeão da Conmebol de 98, se já viu o Santos alguma vez perder 3 seguidas em plena Vila Belmiro? E, quanto ao jogo, o Santos tomou 3 gols em jogadas pela direita e perguntou se foi problema de marcação individual ou de cobertura, ou falta de um volante, como foi Cláudio Miro mesmo, de cair pelo setor para barrar o ataque do time adversário, como matar a jogada, e se Cláudio Miro pensou em colocar mais um jogador naquele setor que estava muito fraco. Primeiro, responder, eu não lembro também na época que eu fui atleta aqui, desse período de ter uma sequência de derrotas como a gente teve agora, E respondendo a respeito a gente pediu que saísse de trás, encurtasse a marcação em cima dos atletas do adversário do Flamengo, para não acontecer esse tipo de jogada. Isso foi falado, a gente conversou bastante sobre isso, que é uma equipe com muita qualidade, tecnicamente muito boa, a gente tem que respeitar.
E a gente tentou de todas as formas, né, fazer com que a gente também conseguisse ficar, apesar que a posse de bola foi mais do Flamengo, mas a gente de todas as maneiras tentou eliminar alguns pontos dele, mas a gente acabava demorando um pouco para encurtar a jogada, não deixar com que eles fizessem a jogada e essa bola fosse alçada na área. Então a gente tentou, mas não foi possível algumas das vezes eliminar esse ponto forte que eles têm muito. A próxima pergunta foi se Claudemiro, que estava no Santos desde o ano passado, e ele acompanhou a formação desse time, assim como todo o trabalho de Odair, se ele percebe se o time tem sentido muito essa má fase do Santos e o time tem muita dificuldade para criar jogadas e tem muitos erros bobos, o Santos erra muito. E pergunta também como Claudemiro tem sentido o dia a dia dos jogadores, se existe um temor pelo rebaixamento, o que se fala no Santos, qual é a briga do Santos nesse campeonato? Primeiro que a gente fez a 12ª rodada, né? Então temos 26 partidas, é isso, pela frente, e eu acho que é muito cedo e precipitado se falar da forma que tu fez a pergunta em rebaixamento. Isso de maneira alguma não se cogita e não se fala aqui dentro do clube. E a gente, respondi agora para um colega, a gente tenta e tem feito treinar, motivar os atletas, dar uma segurança que eles possam a cada jogo entrar focado, determinado em fazer aquilo que a gente trabalha durante a semana. Então às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer e aí os resultados não aparecem. Olha o que respondeu o Claudemiro quando foi perguntado como o elenco sentiu os protestos da torcida após a derrota para o Corinthians. E sobre Natan, que foi titular em Curitiba e depois não foi mais relacionado. O que está acontecendo com Natan? Os protestos sempre faz parte, né? Isso não é de agora, há muito tempo a cobrança, ainda mais vestindo a camisa do Santos, os atletas sabem quando são contratados, quando chegam aqui no Santos, né? A cobrança que é. Então, isso já vem de épocas e não é diferente agora com eles aqui. Então, isso aí vai ser sempre, vai ter cobrança. Ainda mais o jogador de alto nível jogar numa equipe que como o Santos, né? Então, sabe da responsabilidade e da cobrança que vai ter. E sobre o Natan, né? O Natan, a gente achou melhor, né, por ele não estar, ele ficou de fora outro jogo, né, eu fiz a mudança de colocar o Gabriel pelo lado direito, que vem bem, vem jogando tanto na esquerda como na direita, né, ter tirado o João, e foi por opção, né, de deixar ele de fora e não trazer ele para esse jogo. Agora, a pergunta é do Rafael, do jornal Lance, que afirmou que, embora não se cogite rebaixamento no Santos, já fazem 10 jogos que o Santos não vence uma partida. E ele fez a seguinte pergunta: a nova comissão técnica precisa fazer o que para o time reencontrar o caminho da vitória? E qual a análise de Claudemiro sobre o desempenho do Santos na Vila sem torcida? 10 rodadas, né, sem vitória, foi o que tu falou. Mas a gente tenta de todas as maneiras, né, sempre passar para os atletas, os próprios atletas ter essa segurança, certeza que mesmo não conseguindo os resultados, esses últimos resultados que a gente não conseguiu, de seguir lutando, seguir em busca do resultado, né, que uma hora vai aparecer. É lógico que a gente também não pode ir no próximo, não. Vai ter um momento que, né, as cobranças estão sendo feitas,
né? E então cabe a nós, comissão técnica, agora com a comissão técnica nova, né? A gente só tem que trabalhar, a gente tem que baixar a cabeça, né? Saber que a gente precisa melhorar e a gente vai trabalhar. E a segunda assim, a torcida é importante, né? Eu acho que todo atleta, nós mesmos da comissão, a gente sempre, tu jogar na tua casa, tu jogar sem torcida, isso é estranho. Então, a gente gostaria que a torcida tivesse presente, mas infelizmente pelo que aconteceu, né, a gente não pode contar com eles, com o apoio do torcedor. Sei que eles estão chateados por não ter os resultados não terem aparecido, mas a gente sabe que pode contar com eles e a gente vai em busca dos resultados aí para melhorar o desempenho e as vitórias aparecerem no campeonato. Bem, torcedor Santástico, agora a última pergunta é a seguinte: quinta-feira próxima o Santos joga contra o Blooming pela Sul-Americana e já está eliminado, assim como o time boliviano. O Santos tem 44 jogadores inscritos e o Santos foi criticado pela torcida e também pelos jornalistas por dar folga aos jogadores na semana passada. Aí vem a pergunta: qual o planejamento para essa partida? O time titular vai jogar para treinar para o Brasileirão? E os jogadores inscritos que não estão jogando, como Balão, Keirson, eles irão jogar? O que acontecerá para essa partida? Qual o planejamento? Pode acontecer né, na verdade, o que vai acontecer? A comissão nova, o Paulo Turra, amanhã se apresenta, né, a gente vai conversar, né, falar também a respeito desse jogo da quinta-feira aí, então a gente vai deixar a cargo dele, né, para resolver da que forma e qual é a equipe que ele vai colocar em campo para disputar esse jogo. E você, torcedor Santástico, o que achou da entrevista do Claudomiro? Olha, de uma forma bem geral, foi muito boa. A única coisa que eu não fiquei satisfeito foi com que ele respondeu a respeito de Natan. Talvez porque a decisão sobre o Natan seja do técnico, do novo técnico que vem por aí. Ou dele continuar ou não. Veremos, aguardaremos. Até mesmo porque a torcida tem pegado muito no pé de Natan. Ele pega na bola e a torcida já cai em cima. Torcedor Santástico, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, o YouTube recomenda mais.